A história começa com uma jovem garota sendo deixada completamente sozinha após um grupo de goblins atacar a carruagem em que ela estava. Os goblins se aproximam para acabar com a vida dela também, mas um misterioso garoto aparece para protegê-la. Anos depois, nosso protagonista, chamado Laou, é convidado a se juntar ao grupo de uma garota, e todos ao redor ficam chocados ao saber que ela quer fazer equipe com ele. O próprio Laou fica surpreso, então a garota aponta que a placa dele claramente está pedindo para recrutar pessoas para o grupo. Essa garota insiste em se juntar a ele e declara que é uma artista marcial. Laou se apresenta como uma espécie de curandeiro, mas uma funcionária do Guilda dos Aventureiros corre para impedir a garota de cometer o maior erro de sua vida. Seu nome é Amurst, e ela avisa a garota chamada Naru para não entrar no grupo de Laou. Amurst revela que o cara ganhou o apelido de Oeli, o incompetente. Ele é um curandeiro, mas só conhece o feitiço básico de cura chamado Eal. Ele é órfão de um labirinto, e assim como as outras crianças sem pais, cresceu como aventureiro. No entanto, mesmo depois de todos esses anos, Laou não consegue usar uma cura em área ou um feitiço de cura avançado. Ele é conhecido por todos como um fracasso absoluto como ser humano. Apesar de tudo isso, Laou conseguiu entrar. Laou fazia parte de um grupo chamado Espada Relâmpago, até recentemente, quando foi expulso por não conseguir usar magia de desintoxicação. Todo mundo sabe o quão incompetente ele é, então ninguém nunca o convida para formar uma equipe. Amurst avisa que Naru nunca conseguirá ganhar dinheiro se fizer grupo com Laou, mas Naru revela que já tem bastante dinheiro. Amurst entra em pânico ao ver a quantidade de grana que Naru carrega por aí e explica que a maioria dos aventureiros dessa cidade são bandidos. Todos ao redor parecem bem ameaçadores, então Amurst aconselha Naru a nunca exibir grandes quantias de dinheiro assim. Naru agradece gentilmente, e Amurst percebe que ela é bem novata nessa coisa de ser aventureira. Amurst se oferece para apresentar a Naru um grupo iniciante bacana, mas, como uma boa golpista, diz que vai cobrar por esse favor. Surpreendentemente, Naru recusa a golpista, dizendo que quer se juntar ao grupo de Laou há muito tempo. Laou e Naru vão assinar alguns papéis para oficializar a equipe, e Naru fica encarando Laou com um olhar profundo. Por algum motivo, ela o admira muito e está aliviada por finalmente encontrá-lo de novo. A pequena esquisitona leva um susto quando Laou pede para ela assinar o nome, mas logo se recompõe. Laou paga a taxa da guilda, e o grupo deles agora está oficializado. Lá fora, Laou explica que ninguém jamais explorou a parte mais profunda do labirinto de Mermit. Ainda existem muitos mistérios lá dentro, e ninguém sequer sabe quem é o chefe final. Muitos aventureiros sonham em encontrar riquezas imensas lá dentro, por isso se reuniram na cidade de Mermit, tornando-a uma das maiores cidades do país. Laou é um verdadeiro psicopata, já que quer ir para o labirinto naquele exato momento, o que faz Naru se perguntar se isso é realmente uma boa ideia, já que o grupo foi formado há apenas algumas horas. Além disso, antes de saírem, Amurst avisou Laou que ele só poderia levar Naru para as planícies, pois ela ainda é uma novata. O labirinto vaza poder mágico para alguns lugares ao redor, o que faz monstros surgirem por lá. As planícies são um desses lugares, mas apenas monstros fracos aparecem por lá. É o lugar perfeito para iniciantes, mas é tão vasto que é difícil encontrar monstros. O labirinto é exatamente o oposto, cheio de monstros, e é exatamente isso que Laou está procurando. Ele garante a Naru que eles não terão problemas, contanto que não se aprofundem muito, e que ele pode lidar com as coisas se algo der errado. Laou está estranhamente confiante para um curandeiro, mas Laou diz que não é nada e eles continuam em frente. Quando chegam ao destino, Naru insiste em liderar. Ela é uma artista marcial, então é justo que Laou apoie por trás como curandeiro. Laou fica feliz com a confiança dela, mas se pergunta se ela realmente sabe lutar. Naru rapidamente prova seu valor ao derrubar um grupo de goblins, e Laou fica profundamente impressionado. Ele explica que a guilda compra as pedras mágicas que os monstros deixam cair, e é assim que a maioria dos aventureiros ganha vida. As pedras são valiosas porque podem ser usadas para muitas coisas, mas Laou ressalta que ela já deveria saber disso, mesmo sendo iniciante. Infelizmente, as pedras mágicas dos goblins não valem muito, então eles terão que derrotar monstros mais poderosos se quiserem fazer uma boa grana. Os dois concordam em ir mais fundo no labirinto para ganhar mais dinheiro, e Naru fica encarregada de proteger o frágil curandeiro se algo acontecer. No entanto, momentos depois, é Laou quem acaba protegendo Naru, impedindo-a de pisar em uma armadilha. Ele mostra a ela onde seria sua cova, e explica que conseguiu salvá-la porque notou a diferença de cor nas pedras do chão. Encontrar armadilhas normalmente é tarefa de um ladrão, então Naru fica surpresa e se pergunta como Laou conseguiu fazer isso sendo um curandeiro. Laou simplesmente explica. Laou explica que é aventureiro há muito tempo,
então acabou aprendendo algumas habilidades ao longo do caminho. Mais fundo no labirinto, os dois avistam um meio-orc, o que não deveria acontecer naquele nível do labirinto. Meio-orcs são conhecidos como demônios de nível médio, e seus corpos robustos os tornam muito difíceis de derrotar. O poder deles é equivalente ao dos monstros dos níveis mais baixos do labirinto, então eles jamais deveriam aparecer nas camadas superiores. Naru se pergunta se é hora de fugir, mas Laou está confiante de que eles podem derrotá-lo se trabalharem juntos. Ele não quer forçá-la, mas, surpreendentemente, Naru concorda, confiando no julgamento dele. Naru começa a luta, mas fica assustada quando seu primeiro ataque a faz sentir como se estivesse chutando uma parede de tijolos. Felizmente, a besta é bem lenta, mas Naru ainda acaba sofrendo alguns danos. A luta rapidamente se complica para ela, que acaba encurralada, mas, surpreendentemente, a criatura não consegue finalizá-la. Nesse momento, Naru só consegue olhar, perplexa, ao ver que Laou a resgata a tempo, cravando sua espada bem no peito do orc. Laou fica aliviado ao ver que Naru está bem, mas ela só consegue se perguntar se ele é mesmo apenas um curandeiro. Laou desconversa novamente e... Laou explica que seus anos trabalhando como aventureiro o levaram a aprender algumas técnicas de combate corpo a corpo. Naru comenta que o ataque dele não pareceu apenas uma técnica simples, mas Laou a distrai, apontando que ela está ferida. Naru não parece muito preocupada, mas Laou é um curandeiro nato, então sabe que até mesmo os menores ferimentos precisam de tratamento adequado. Naru insiste que está bem, mas Laou a cura mesmo assim. A pedra mágica deixada pelo orc é muito maior que a dos goblins e tem muito mais poder mágico, o que significa que valerá uma boa grana. Laou explica que já viu o suficiente de Naru em termos de habilidade de combate e que também ganharam uma boa quantia de dinheiro, então eles podem ir para casa agora, mas ele deixa a decisão para Naru. Ela diz que ainda consegue lutar, então os dois continuam a caçar mais monstros. Depois, a Must fica impressionada ao ver quantos monstros eles derrotaram em apenas um dia. Ela percebe que Laou deve ter levado a novata para o labirinto e, pior ainda, o fato de eles terem uma pedra de orc significa que ele a levou para o nível intermediário. Laou a corrige, explicando que eles foram apenas para o nível superior e que o orc não deveria estar lá. Laou explica que isso está de acordo com o que os outros aventureiros também têm comentado. Os superiores andam bem ocupados recentemente, então a Must acha que algo está acontecendo no labirinto. No entanto, o humor dela muda rapidamente ao ficar feliz em pagar pelas pedras mágicas que eles trouxeram. Naru fica meio desconfiada com a animação de Amust, e Laou explica que os funcionários da guilda recebem um aumento de salário quando compram pedras mágicas. Isso só vale quando são os aventureiros sob a responsabilidade deles, o que significa que, quanto mais os aventureiros ganham, mais Amust ganha. Laou fica chocado com o valor do pagamento, e Amust precisa lembrar ele de dividir o dinheiro com Naru. Claro que ele não se esqueceria, mas está surpreso porque, mesmo dividindo, ainda é 10 vezes mais do que ele já ganhou antes. Laou entra numa profunda depressão ao perceber o que isso significa. Amust explica a Naru que ele estava sendo enganado quando era membro do grupo Espada Relâmpago e nunca recebeu a parte justa das recompensas. Naru fica furiosa com isso e exige que a guilda faça algo. A decisão cabe a Laou, que prefere seguir em frente, pois está feliz com sua nova equipe e quer esquecer o passado. O par deixa a guilda, mas... um homem misterioso observa os dois à distância enquanto eles deixam a guilda. Mais tarde, a gananciosa Must conta alegremente seus ganhos, mas é surpreendida pela presença de um homem. Esse sujeito charmoso é seu chefe, e ele só espera que a Must não tenha ajudado Laou a encontrar um novo grupo. A Must explica que ela não tem aquele dom extraordinário de persuasão que seria necessário para convencer alguém a se juntar ao grupo de Laou. Em vez disso, havia apenas uma garota que enxergou algo especial nele. O chefe charmoso parece saber quem é a garota de cabelo azul, mas isso preocupa por algum motivo. Naquela noite, Laou se surpreende ao descobrir que a notícia de que ele tem um novo membro em seu grupo já se espalhou pela cidade. O incompetente Laou é bastante conhecido, então encontrar um trouxa para se juntar ao seu grupo é um grande acontecimento. Ele se prepara para reservar um quarto, e Naru fica um pouco abalada com a ideia de compartilhar um quarto com ele. Laou, percebendo a situação, decide que eles devem dormir em quartos separados, mas isso parece desapontar Naru. Os dois vão para seus respectivos quartos para passar a noite, e Naru começa a se lembrar de quando foi curada. Acontece que Naru era menina na carruagem, e Laou foi o rapaz que a resgatou. Ela era muito grata por ele tê-la curado, mas Laou pediu desculpas por não ter conseguido fazer mais. Curiosamente, Naru manteve uma atitude positiva, mesmo com perigo iminente, apesar de os goblins. Terminaram com a vida de todos que devem ter estado na carruagem.
Naru não parecia se importar e apenas fez um voto de se tornar uma aventureira. Ela desejava se juntar ao grupo de Lao um dia e prometeu protegê-lo. Desde então, Naru tem treinado muito e esperou ansiosamente para estar ao lado de Lao. Quando ouviu que ele havia sido expulso de seu grupo, ela imediatamente correu para a cidade. A pequena Stalker fica satisfeita ao ver que seu plano funcionou perfeitamente. Ela formou um grupo com Lao e até derrotaram um orc juntos. Naru está fazendo tudo isso por ele, mas se entristece ao pensar que Lao não a reconheceu. Isso é compreensível, já que sua aparência mudou muito, mas não é só isso que mudou. Lao está muito mais forte do que antes e parece não precisar mais de sua proteção. Naru se sacode da depressão e se lembra de que prometeu proteger Lao, não importa o que aconteça. Com essa motivação renovada, ela se prepara para dormir, mas ainda há algo que a intriga. Ela não consegue entender por que as pessoas chamariam Lao de incompetente quando, na verdade, ele é realmente poderoso. Quando ela pensa no passado, lembra que a velha equipe do L estava em péssimo estado depois de levar uma surra de um dragão feroz. L até curou a garota que estava machucada, mas não conseguiu desintoxicar os venenos que ela tinha no corpo. Ele garantiu que o veneno ia desaparecer se ela descansasse um pouco, mas isso só deixou a garota mais irritada. A equipe começou a se desintegrar porque o líder precisava de todo mundo na luta, mas a garota estava sem condições de batalha. A galera começou a discutir porque o L disse que iam precisar de antídotos, mas ninguém tinha grana para comprar. O líder então chamou o L de um inútil total e mandou o mago lançar todo o poder mágico que tinha. O Fireball, bola de fogo, só deixou a besta mais brava ainda, e o líder começou a surtar com a incompetência de todo mundo. Ele se deu conta de que ninguém conseguiria liderar um time de perdedores, e como um herói, decidiu dar o fora, recomendando que todos fizessem o mesmo. O mago foi o primeiro a sair voando. Lá ajudou a garota ferida. Depois disso, ele foi chutado do grupo da Lightning Sword. Ele levou toda a culpa por terem falhado em derrotar a Hydra e foi expulso por ser um curandeiro com defeito. Ele tentou argumentar que o verdadeiro motivo do fracasso foi porque a galera tinha feito festa na noite anterior, mas isso só gerou mais briga. O líder decidiu que o mago escolheria quem estava errado, mas ela ficou intimidada e acabou colocando a culpa no L. Voltando ao presente, ele acorda e pensa sobre como essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu com ele. Há 6 anos, o título de curandeiro mais incompetente já estava bem famoso. Mesmo assim, ele nunca desistiu do sonho de se tornar um grande aventureiro. Um dia, um grupo ofereceu uma vaga para ele, e ele, cheio de esperança, aceitou na hora. Infelizmente, descobriram que não precisavam de um curandeiro. O que eles queriam era isca viva para atrair monstros. Orfãos do labirinto, como ele, costumam ser usados como isca, mas ele nem para isso servia, e a equipe acabou eliminada. Ele sempre odiou sentir dor e temia a morte, mas quando viu uma jovem garota em perigo, ele deixou tudo isso de lado. Até hoje, ele não tem certeza de por que foi ajudar. Lá estava ele, lutando contra os goblins com tudo que tinha, mas acabou sendo derrubado. Quando acordou, ele percebeu que não foi ele quem salvou a garota, e sim um grupo de cavaleiros. Isso só reafirmou para ele que continuava sendo um incompetente. Mas essa não era a visão da garotinha. Ela agradeceu ao L, dizendo que, se não fosse por ele, eles nunca teriam sobrevivido tempo suficiente para a ajuda chegar. Ela curou, mas ficou chocado ao ver o quanto ela ficou horrorizada ao ouvir sobre como ele era maltratado. A empatia da garota fez chorar por ele, e ela tomou uma decisão. Jurou que se tornaria uma aventureira para se juntar a Ellie e protegê-lo. O detalhe é que a garota vinha de uma família nobre, o que significava que ela nunca poderia ser uma aventureira. Ellie sabia disso muito bem, mas as palavras dela ainda assim o encorajaram. Ele decidiu continuar tentando se tornar um grande aventureiro. Com o tempo, Ellie encontrou um professor e começou a treinar. Ele só aprendeu as técnicas mais básicas de cura, mas adquiriu muitas outras habilidades essenciais para aventureiros. Eventualmente, ele começou a ganhar confiança de que havia se tornado um ótimo aventureiro, e foi então que ele se juntou ao grupo da Lightning Sword. Ele dá todo o crédito àquela garotinha, pois as palavras dela o impediram de desistir de seu sonho. E agora ele pensava nela, justamente porque estava considerando desistir novamente. Depois de ser chutado do grupo Lightning Sword, ele fica aliviado por não ter desistido, porque, se tivesse, nunca teria conhecido Naru. E, falando nela, Naru aparece para ver como ele está, e os dois saem para tomar café da manhã. Depois disso, eles seguem para o labirinto, onde planejam ir ainda mais fundo. Quando chegam a um círculo de teletransporte, é a primeira vez que Naru vê um desses. Todo o labirinto tem um, e Naru fica se perguntando se ele pode levá-los para qualquer lugar.
Infelizmente, Ellie tem que explicar à sua amiga desinformada que esses círculos só os levam a outros lugares que também tenham um círculo de teletransporte. Naru então sugere que os círculos deveriam ser colocados diretamente nas cidades, mas logo percebe que isso só facilitaria a vida dos monstros para atacar o povo. Ellie corrige novamente, explicando que monstros nem conseguem usar esses círculos. O verdadeiro motivo para não haver círculos de teletransporte nas cidades é porque a habilidade para criá-los foi perdida há centenas de anos, e ninguém sabe como fazer novos. Com isso, eles usam o círculo de teletransporte e chegam ao nível intermediário do labirinto. Os monstros que aparecem por lá são muito poderosos, então eles terão que ficar bem atentos. Eles acabam encontrando alguns monstros, mas o ataque da Naru não funciona. Ela explica que é porque ela está lutando contra um Lynch, que não tem uma forma física de verdade. Esse tipo de monstro é uma espécie de espírito transformado, então ataques físicos são inúteis contra ele. Monstros assim são complicados para pessoas como eles, que não podem usar magia, então ele sugere que eles fujam. Mas Naru se recusa, confiante de que pode derrotá-lo. Os dois bolam um plano. Ellie atrai a atenção do Lynch e o conduz na direção de Naru. Com um treino extremo, alguns humanos podem manipular a energia que dentro de seus corpos. Artistas marciais, como Naru, que praticaram por anos, conseguem fazer isso. Esse Ki permite que o usuário ataque até mesmo espíritos como o Lynch. Naru usa essa técnica e simplesmente destrói o Lynch. Os dois heróis comemoram, mas Naru acaba se machucando. Ellie usa uma ferramenta mágica que aumenta os efeitos de cura e cuida dos ferimentos dela. As pedras mágicas encontradas por aventureiros geralmente acabam nas mãos de artesãos que as transformam em ferramentas mágicas. O Lynch que eles acabaram de derrotar deixou para trás um núcleo mágico, e Naru já está pensando em quanto ele vai valer quando eles voltarem para a guilda. Mais uma vez, ela está impressionada e agradecida. As pedras que o nosso par de heróis trouxe renderam uma quantia surpreendente de dinheiro. Com isso, os dois voltam para a cidade e, no caminho, acabam se deparando com uma grande discussão. Ela explica que muitos aventureiros têm se envolvido em brigas ultimamente, e vários encrenqueiros têm aparecido, perturbando a paz da cidade. Ellie conclui que não há nada que eles possam fazer a respeito, então sugere que eles gastem uma grana em uma refeição chique. A garçonete fica na dúvida se eles realmente podem bancar uma refeição tão cara, mas ele logo manda ela calar a boca e trazer uma cerveja. Naru também quer se esbaldar, mas uma garçonete mirim avisa que eles não vendem álcool para menores de idade. Enquanto devoram a comida, Naru decide perguntar sobre algo que estava a intrigando. Ela viu uma estrutura muito alta na cidade, mas que não tem entrada nem janelas. Não parece ser um monumento, e na verdade, há várias dessas construções pela cidade. Ellie também não faz ideia do que são, mas ele já havia perguntado a alguns moradores. Os artesãos disseram que foram eles que as construíram, mas nem eles sabem o que essas estruturas são. O mais estranho é que ninguém sabe quem é o cliente que está pagando por isso. O pagamento pelas construções foi entregue por um agente, que, por sua vez, estava sendo representado por outro agente. Há uma longa cadeia de agentes envolvidos, o que deixa claro que a pessoa por trás de tudo isso definitivamente não quer ser descoberta. No entanto, como as estruturas não estão incomodando ninguém, os moradores da cidade não fazem muitas perguntas. Ellie comenta que eles deveriam estar construindo um muro em volta da cidade, mas Naru prefere a cidade do jeito que está. Ellie aponta que eles estão vulneráveis a uma invasão, mas Naru, de forma surpreendente, diz que não há necessidade de proteção. Ela nota que há mais aventureiros nesta cidade do que em qualquer outra que já viu, então ladrões e monstros não teriam chance em caso de invasão. Mais tarde, os dois se preparam para dormir. Naru quer dizer algo para Ellie, mas acaba desistindo na última hora. Ela pensa em como queria sugerir que eles dividissem o mesmo quarto, mas simplesmente não consegue dizer isso em voz alta. Enquanto isso, Ellie reflete sobre o quão bom é ter alguém como parceira. Ele se pergunta se a garota que ele conheceu anos atrás irá aparecer novamente, mas, de qualquer forma, ele agradece mentalmente por ajudá-lo a chegar tão longe como aventureiro. No dia seguinte, o líder da Lightning Sword apresenta um novo curandeiro para a equipe. A garota se apresenta, mas os outros não parecem muito empolgados. O líder, por outro lado, está cheio de otimismo e declara que, desta vez, eles com certeza conseguirão derrotar a Hydra. Em outro lugar, um homem sinistro recebe informação de que alguém chamado a Bela Adormecida está em uma certa cidade. Anson é quem está passando essa informação, e ele revela que a Bela Adormecida se juntou a Ellie. O homem fica preocupado porque o tempo está se esgotando e ordena que Anson expulse Ellie da cidade imediatamente. Mais tarde, o grupo da lendária Espada Relâmpago observa à distância o Hydra que os derrotou da última vez, enquanto planejam um novo ataque.
O líder está sedento para vingar a humilhação passada, e ele explica o novo plano para a equipe. Ele e a curandeira vão partir para cima da fera, enquanto o ladino dá uma volta sorrateira e o mago os apoia com magia. Lyra, a nova curandeira do time, corta o barato na hora. Eu? Na linha de frente. Vocês estão malucos? A equipe fica boquiaberta. Afinal, o curandeiro antigo dava conta de levar espadada no peito sem nem piscar, o que deixa Lyra ainda mais surpresa. É sério isso? Pergunta ela. Quando o grupo aponta que o tal Lau foi quem conseguiu cortar a cabeça da Hidra na última batalha, Lyra só falta desmaiar. Me colocar contra isso? Nem nos meus piores pesadelos. O líder suspira e diz para ela ficar lá atrás, curando feridas e, claro, cuidando do veneno da Hidra. Ele está determinado a vencer, com ou sem o antigo curandeiro, e uma coisa é certa, dessa vez, a Hidra vai cair. Enquanto isso, no salão da guilda, Lau e Naru aparecem de novo, carregando um monte de tesouros impressionantes da masmorra. Amurst, que estava de olho, se pergunta como é possível que essas riquezas venham dos níveis mais baixos. E também se esses dois não estão se metendo onde não deviam. Perigo desnecessário. Que nada. R garante a Amurst que o pequeno grupo Tvan deles está jogando seguro nos níveis mais fáceis da masmorra. Amurst, porém, sugere que eles cresçam o grupo um pouquinho, afinal, mais gente significa mais lucro. Claro, ela não está sendo nada altruísta, o objetivo é forrar o próprio bolso também. Lau concorda que a ideia até faz sentido, mas acha que o momento não é o melhor. Ele está bem satisfeito com o que tem por enquanto. Eles pegam seus ganhos e percebem que, com o tanto de grana que juntaram, já podem alugar uma casa só para eles. Equipes mais bem de vida costumam alugar casas como fortalezas, onde guardam tesouros e itens valiosos que não caberiam num simples apartamento. Sem contar que, como Amurst bem destaca, um quartinho de hotel meia-boca não é lugar para o amor verdadeiro florescer entre os membros da equipe. Enquanto Naru está sonhando com todas as possibilidades, Lau está perdido em pensamentos, lembrando de quando seu antigo grupo tinha uma fortaleza própria, onde ele era forçado a dormir espremido num depósito. Coitado, Lau tenta ser positivo, mas, olha, o cara já passou por cada perrengue. Falando em perrengue, o time da Espada Relâmpago também não está numa boa. A luta deles contra a Hidra foi, no mínimo, um fiasco. Estão todos machucados e... perigo desnecessário. Que nada. R garante a Amurst que o pequeno grupo Tvan deles está jogando seguro nos níveis mais fáceis da masmorra. Amurst, porém, sugere que eles cresçam o grupo um pouquinho, afinal, mais gente significa mais lucro. Claro, ela não está sendo nada altruísta, o objetivo é forrar o próprio bolso também. Lau concorda que a ideia até faz sentido, mas acha que o momento não é o melhor. Ele está bem satisfeito com o que tem por enquanto. Eles pegam seus ganhos e percebem que, com o tanto de grana que juntaram, já podem alugar uma casa só para eles. Equipes mais bem de vida costumam alugar casas como fortalezas, onde guardam tesouros e itens valiosos que não caberiam num simples apartamento. Sem contar que, como Amurst bem destaca, um quartinho de hotel meia-boca não é lugar para o amor verdadeiro florescer entre os membros da equipe. Enquanto Naru está sonhando com todas as possibilidades, Lau está perdido em pensamentos, lembrando de quando seu antigo grupo tinha uma fortaleza própria, onde ele era forçado a dormir espremido num depósito. Coitado, Lau tenta ser positivo, mas, olha, o cara já passou por cada perrengue. Falando em perrengue, o time da Espada Relâmpago também não está numa boa. A luta deles contra a Hidra foi, no mínimo, um fiasco. Estão todos machucados e, arrebentados e frustrados depois da fracassada excursão, o time está meio no chão, pelo menos, os que ainda conseguem ficar em pé. Marilis está furioso e confuso, socando a mesa enquanto tenta entender como é que eles ainda não conseguem derrotar aquela Hidra. Enquanto isso, Lyra está ocupada tentando tirar o veneno de Amira, que está toda intoxicada, enquanto o resto da equipe começa a brigar. É aí que cai a ficha. Talvez ele, o curandeiro inútil, que reclamava, mas fazia o serviço, fosse mais útil do que eles imaginavam. Margaluz decide que vai dar um jeito nisso, e resolve ir atrás de Lau para pedir para ele voltar pro time. Afinal, quem poderia recusar um convite para se juntar ao glorioso grupo da Espada Relâmpago, né? Totalmente irrecusável, ou não? Logo depois, Lyra é acordada por Amira, que agora está bem melhor depois da cura. Animada, ela abre a cortina com tudo e se oferece para pegar algo para comer pro mago. No meio da busca por comida, Lyra percebe que Sibéria e Margaluz sumiram. Onde esses dois foram parar? Se pergunta. Bom, a verdade é que eles foram atrás do antigo companheiro.
Margaluz, sendo um verdadeiro sem-vergonha, chega com a oferta de volta ao Lau na guilda como se estivesse oferecendo um presente incrível, e ainda rindo e fingindo que os maus-tratos do passado não passaram de um pequeno mal-entendido. Fica bem claro que o Margaluz deve ter colocado todos os pontos de habilidade dele em Gazligin. O cara não para de inventar desculpas esfarrapadas para justificar o jeito horrível que a equipe tratou o ex-companheiro. Ele ainda promete que agora tudo vai ser diferente, jogando até a nova curandeira debaixo do ônibus, chamando-a de uma mulher inútil. Para surpresa de todo mundo, Lau realmente agradece ao Margaluz. Mas antes que ele possa dizer mais uma palavra, Naru, que estava ouvindo toda essa palhaçada, não aguenta mais. Ela corre para intervir, porque não vai deixar um picareta como Margaluz roubar seu parceiro. Lau, com toda a calma do mundo, acalma Naru e explica que, embora esteja grato pelo convite e não guarde rancor da antiga equipe pelo que fizeram, ele não pode aceitar. Não vai voltar para a Espada Relâmpago. Ele já tem um grupo e está muito feliz onde está. Margaluz fica em choque. Ele tem certeza de que essa diabinha de cabelo azul deve estar manipulando Lau para ele dizer essas coisas, e não hesita em acusar Naru na cara dura. Só que, dessa vez, Margaluz pisou na bola. Insultar a colega de equipe foi o último erro. Lau, que não é mais o cara amigável de antes, agarra Margaluz e o avisa que, se ele ousar machucar Naru, ele e a Espada Relâmpago vão se dar muito mal. Lau pede desculpas e se manda com Naru, deixando Margaluz completamente indignado e, para ser sincero, um pouco abalado. Furioso, ele ordena que a Mira ache um novo membro pro time, alguém forte e capaz, que possa lutar ao lado dele na linha de frente contra a Hydra. É aí que um guerreiro misterioso surge do nada e se oferece para ajudar. Margaluz, desesperado e meio desconfiado, saca a espada para testar o desconhecido, apesar dos avisos de Amherst de que brigas na guilda não são permitidas. Mas Margaluz, com a cabeça quente, avança direto para cima do cara mascarado. E, em questão de segundos, o líder da Espada Relâmpago é desarmado com uma facilidade embaraçosa. Vitorioso, o misterioso espadachim revela seu nome, Si. E isso já é o suficiente para convencer Margaluz. Ele acolhe-se na equipe, acreditando que com a ajuda dele, vão acabar com a Hydra de uma vez por todas. Mais tarde, no final do dia, Shayla bate na porta de Lau. Naru, espiando de seu quarto, fica nervosa, achando que a garota tá tentando dar um passo antes dela em relação a Lau. Mas o alívio vem quando descobre que Shayla só apareceu para avisar que eles têm visitas. Acontece que o resto da antiga equipe de Lau está à espera, Amira e Lyra. As duas estão preocupadas, com medo de que a terceira rodada contra a Hydra seja outra catástrofe. Bem, o líder da equipe, com sua mente brilhante, ou não tão brilhante assim, acha que eles precisam da ajuda de Lau. Afinal, foi ele que conseguiu cortar a cabeça da Hydra na última vez, então, com certeza, se ele voltar, a equipe pode derrotar a criatura sem ninguém sair gravemente ferido, outra vez. Naru, sempre rápida no gatilho, levanta uma questão interessante. Por que diabos a Mira e o resto da Espada Relâmpago ainda estão com Margaluz? Ninguém ali parece estar se divertindo. Então qual é o motivo para aguentar tudo isso? A maga explica que, apesar de Margaluz ter suas falhas, como ser um mentiroso, traidor, covarde, desgraçado, um canalha de marca maior que nem escova os dentes, ele ainda é o companheiro de equipe deles, e lealdade é algo importante. Essa explicação faz o sangue de Naru ferver, e ela rapidamente rebate. Ah é? E Lau? Ele também era seu companheiro de equipe, e olha só como vocês trataram ele. Esse argumento é um golpe baixo que faz a Mira desabar em lágrimas, totalmente consumida pela culpa. Ela sabe que Naru está certa. A Mira admite que foi uma covarde, com medo de ser expulsa da única equipe que já fez parte, e por isso seguiu as ordens do Margaluz sem questionar. Entre soluços, ela implora por perdão. Enquanto isso, Lyra tenta convencer Lau de que a Mira realmente está arrependida, lembrando que a maga até chamou o nome dele enquanto delirava por causa do veneno. Sempre calmo, Lau conforta Mira e, magnânimo, aceita o pedido de desculpas. Lau, sempre o diplomata, tranquiliza Mira, dizendo que não guarda rancor nenhum, mas... voltar para a Espada Relâmpago. Ah, não, valeu. Passo. É um momento meio agridoce, mas antes que as lágrimas fluam demais, Miss Mary, a cozinheira, faz sua entrada triunfal com um banquete daqueles. Ela, com seu jeito carinhoso, já está de olho na pobre Mira, achando que a menina precisa de uns quilinhos a mais ou, no mínimo, de um sorriso no rosto. E, claro, sua culinária é capaz de proporcionar ambos. Aproveitando a distração deliciosa, Lau, Naru e Lyra dão aquela escapada estratégica para bater um papo em particular. Naru não perde tempo e solta real. Essas duas deviam dar o fora da Espada Relâmpago. Tá na cara que não vai rolar coisa boa ali.
Mas, como sempre, a vida não é tão simples. Lau, com sua memória de elefante, lembra das palavras venenosas de Margaluz sobre a nova curandeira e avisa Lyra: se você continuar nessa, vai ser um inferno com eles. Mas a Mira não vai abandonar sua equipe, e Lyra, leal como sempre, não vai abandonar a Mira. Resultado: as duas estão presas no caos da espada relâmpago, sem muita saída à vista. De volta à base, a equipe de Lau apresenta sua nova adição. Para surpresa de Lyra, ela reconhece o novo integrante na hora. Aquele disfarce estilo fantasma da ópera não adiantou de nada. Ela o chama de Zig, mas Margaluz, sempre pedante, a corrige. Ah, não, esse aqui é o Si. Como se fosse mudar muita coisa, né? Lyra, que não é boba nem nada, já saca na hora que o tal Si é exatamente o cara que ela pensa. Totalmente desconfiada, ela não cai nessa de nova identidade e exige saber o que tá rolando. Si, no melhor estilo, calma que eu sou misterioso, tenta dar uma de Kenshin Imura, fingindo que tá tudo de boas. Mas quando Lau aponta para a espada roubada, pertencente ao nada famoso Sr. Ronaldo, se perde a pose na hora. Ele tenta salvar a própria pele, explicando que herdou a espada de seu mestre e faz aquela cara de quem diabos é Ronaldo. Mas vamos combinar, o disfarce furado já foi pro espaço. Ainda assim, Lyra suspira, joga a toalha e decide deixar-se continuar com essa palhaçada mais um pouquinho. Afinal, quem sabe, vai que ele até seja útil para o grupo. Enquanto as nuvens de tempestade se formam no horizonte, ambas as equipes se preparam para enfrentar o desconhecido. Mas uma coisa é certa, ninguém tem ideia do que tá por vir. Dan, o labirinto perdido, deixa Nara enfrentar alguns monstros intermediários sozinha, e até agora ela tem mandado bem. Mas, com tanta movimentação, a fome bateu pesado, então ele sugere uma pausa pro almoço. Nara vibra e saca as comidas que preparou, mas, espera aí, isso tá parecendo um banquete chique demais só para um almoço. Aí o Senat explica que a Armia mal encostou na comida que a Mary preparou ontem, então, antes de saírem de manhã, a Mary jogou tudo nas mãos da Nara, dizendo: come no almoço para não desperdiçar, tá? Enquanto eles comem, ele começa a dar uma palestra sobre o Hydra. Ele explica que o bicho é musculoso, como se fosse a academia diariamente, então atravessar a pele dele é um pesadelo. Ah, e ele também é venenoso, com escamas que desviam ataques físicos e mágicos. Nara escuta e pensa: mano, que treta lutar com isso. Será que a Armia vai dar conta? Mas o Lois tranquiliza: relaxa, tem um antídoto pro veneno do Hydra sendo vendido lá em Marma, então sem pânico. Só que Narson lembra ele de um pequeno detalhe: o teimoso do Margaluz se recusou a comprar o antídoto. Ellie coça a cabeça. Esquecido. Bom, se rolar envenenamento, eles vão ter que contar com o feitiço de desintoxicação da Lyra. Dá pra ver que Marcena tá ficando bolada, preocupada com a Armia e o grupo Lightning Blade. Então, Ellie dá uma aliviada: olha, pode ficar tranquila. A galera lá dá conta sem mim. Margaluz pode ser um cabeçadura, mas ele até que manda bem com a espada quando resolve se preparar de verdade. E a Sibéria é ágil, deve conseguir desviar de boa dos ataques do Hydra. No fim das contas, ele decide que não é problema dele, a missão é do Lightning Blade e eles vão se virar. Ele se levanta e sugere que sigam em frente, mas Nara já tá de saco cheio de explorar o mesmo labirinto. Ela quer tentar algo novo e, coincidentemente, tem um pântano ali perto. Ela quer ir para lá sem motivo algum. Definitivamente não é porque está preocupada com a Armia. Enquanto isso, no pântano, o grupo Lightning Blade tá numa briga ferrenha com o Hydra, e, com suas habilidades afiadíssimas, você consegue dar uma bela surra no monstro. O grupo estava a um passo de derrotar o Hydra, mas, por algum motivo misterioso, o C resolve pegar leve e retorna ao chão. Margaluz, confuso, pergunta por que ele não deu o golpe final. Você dá aquela risadinha de quem sabe o que tá fazendo e responde: ah, seria muito mais épico se o líder do grupo, ou seja, você, fosse o responsável por acabar com o Hydra. Margaluz, com o ego massageado, concorda e já sai correndo para atacar o monstro de novo. Lyra revira os olhos, pensando que o Margaluz não perde a chance de agir sem pensar, e Saria solta um suspiro: ah, é assim mesmo, já me acostumei. Com Lyra tendo terminado de curar a galera, Sibéria volta pro campo de batalha, mas dá pra perceber que o C, o mais forte do grupo, não parece nem um pouco interessado em lutar de novo. Assim, a responsabilidade de acabar com o Hydra cai no colo dos outros. Ainda bem que os ataques anteriores do C deixaram o monstro meio lerdo e fraquinho. Então, se a Saria conseguir distrair a criatura por tempo suficiente, o ataque frontal kamikaze do Margaluz talvez funcione. Armia também está ajudando a manter o Hydra ocupado com a sua magia, e, se continuar assim, a vitória está a um passo.
Mas aí, no melhor estilo azar de RPG, o Hydra resolve jogar uma pedra do nada e derruba a Armia no chão. Ele então se aproxima dela com uma cara assustadora, e Armia fica tão apavorada que o medo dela começa a literalmente sair do corpo. Normalmente, medo não é algo visível, mas ali estava, saindo que nem fumaça, graças a uma quantidade de mana absurda no ar. Mana nesse nível só era para existir no labirinto, mas o Hydra aproveita ao máximo e começa a evoluir. O clima fica tenso. Ninguém do grupo parece ter condições de segurar a bronca sozinho. É então que se decide que é hora de intervir. Ele pede para Lyra cuidar da Armia e manda o Margaluz recuar o quanto antes. Mas Margaluz, teimoso, se recusa a dar meia volta. Já causamos um belo estrago no Hydra, então não deve ser tão difícil terminar o trabalho antes que ele termine a evolução. Ele pula no ar e tenta cortar a cabeça do monstro, mas o que acontece? Sua espada se despedaça em contato com o Hydra, deixando Margaluz totalmente desarmado e vulnerável, pronto para o contragolpe fatal do Hydra. O L finalmente aparece e defende o ataque do Hydra junto com a Narena, fazendo o monstro recuar por um instante. Cid agradece ao L pela ajuda, mas diz que ele e o grupo podem cuidar do resto e pede para L checar a Armia, que estava bem machucada. A Lyra já tinha começado a curar a Armia, mas, como as feridas eram sérias e magos têm uma resistência alta contra a magia, a cura dela estava mais lenta que tartaruga em subida. Então, L se oferece para curá-la no lugar de Lyra, que só solta um boa sorte meio irônico, achando que a magia básica de cura dele não faria muita diferença. Para surpresa geral, L começa a expandir cura, lançando o feitiço repetidamente até que a Armia começa a melhorar. Essa era a coisa mais bizarra que a Lyra tinha visto o dia todo, mas o Margaluz e a Sibéria acham aquilo super normal. Afinal, é exatamente assim que o L sempre usa magia de cura. Eles até pensavam que cura frenética era um método padrão. Lyra explica que sobrepor feitiços de cura assim é quase impossível e nunca tinha ouvido falar que isso deixava o feitiço mais forte. Graças ao L, Armia logo acorda e, aliviada de vê-lo, agradece pela ajuda, só para desmaiar de novo em seguida. Agora que L lidou com a maior parte dos ferimentos, ela só precisa de um cochilo para recobrar as energias. Mas quando L acha que o trabalho acabou, o Hydra solta um grito de batalha que, numa tradução livre, significa: L, vem aqui, vamos resolver isso, tá na hora da revanche. Cid estava pronto para acabar com o bicho de vez, mas, já que o Hydra parecia ter uma treta pessoal com L, ele pergunta se ele quer resolver isso. O L aceita o desafio, e a Narena, que não perde uma briga, já avisa que vai lutar junto. L tenta convencê-la a não se envolver, mas desiste e concorda, com uma condição, que ela recue assim que se sentir em perigo. Com a batalha decidida entre L e Narena contra o Hydra, Cid avisa aos outros para não se meterem, por segurança. E é aí que a luta começa de verdade. Narena acerta o primeiro soco no Hydra para distraí-lo, e o L aproveita para dar um golpe com a espada numa das cabeças do monstro. Então Cid, não querendo ficar de fora da diversão, corre para cima do Hydra e decepita uma das cabeças dele com sua espada. Margaluz observa a cena, de queixo caído, percebendo que Cid é bem mais forte do que ele tinha imaginado. Margaluz, meio intrigado, pensa que o Cid é forte, mas como é que a espada dele continua inteirinha enquanto a própria espada do Margaluz se espatifou ao encostar no Hydra? A Lara explica que o Cid está usando uma espada mágica especial, muito mais poderosa que qualquer arma comum. Margaluz, já de sobrancelha levantada, começa a se perguntar quem realmente é o Cid e como ele conseguiu uma espada rara dessas. A luta continua, e a Narena tenta acertar mais um soco no peito do Hydra, mas acaba perdendo o equilíbrio. O Hydra aproveita o vacilo e dá uma pancada nela, deixando-a completamente apagada. Em vez de terminar o serviço, o Hydra simplesmente encara o L e transmite, só pela vibe, que tá de saco cheio de apanhar de todo mundo ao mesmo tempo. Ele quer um duelo justo de 1 contra 1, ou então vai acabar com a Narena ali mesmo. A Sauria mal consegue acreditar que o Hydra não só se comunica via vibe telepática, mas ainda sabe como usar refém. Sem escolha, ele promete que vai garantir a segurança de Narena e pede ao Cid e a Lara que não interfiram. Então ele parte para cima do Hydra, cheio de determinação, mas é derrubado quase instantaneamente. Cid, meio decepcionado, achava que o L fosse dar um show, mas se esse é realmente o máximo que ele tem a oferecer, Cid já se prepara para entrar e acabar com o Hydra de vez. No entanto, quando o L está prestes a perder a consciência, ele se estica para tentar proteger a Narena. De repente, uma energia começa a fluir de seu corpo, e ele se levanta de novo, com uma aura completamente diferente. Antes que o Hydra tenha tempo de reagir, ele avança num piscar de olhos e decepa todas as cabeças do monstro num só movimento. Com o Hydra derrotado, ele finalmente desmaia outra vez. Quando ele acorda, Margaluz está ao lado, perguntando se ele está bem.
Ellie diz que sim, mas está mais preocupado com a Narena, que tinha levado um golpe direto do Hydra. Ela responde que está ótima, mas só porque a Lara tinha trazido uma poção de antídoto para emergências, e que foi caríssima. A Lara já avisa que vai cobrar pelo serviço depois. Deixando isso de lado, Lara pergunta o que exatamente aconteceu com Ellie antes, mas ele não tem ideia do que ela está falando. Nesse momento, Margaluz interrompe, todo animado, e começa a elogiar a força do Ellie, tentando convencê-lo a voltar para o grupo dele. O Ellie nem deixa o Margaluz terminar e já corta ele dizendo que nunca vai voltar para o grupo dele. Mas, como sempre, Margaluz continua falando como se nada tivesse acontecido. Ele menciona que várias pedras mágicas preciosas caíram do Hydra e que está disposto a dividir tudo em 3 partes com o Ellie, se ele aceitar se juntar a eles. Ellie, desconfiado, acha estranho que Margaluz só quer dividir em 3 partes e pergunta o que ele quer dizer com isso. Margaluz explica que vai dividir apenas entre ele, Sibéria e Ellie. Os outros que se virem. A Lara e o Cid são novatos no grupo, então Margaluz nem se importa com eles. E a Armia? Bom, ele diz que ela se assusta e se machuca tanto que é completamente inútil, e já está considerando vender ela como escrava só para se livrar de uma vez. O Ellie finalmente perde a paciência, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Narena é mais rápida e mete um soco em Margaluz que o joga no chão. Margaluz, indignado, começa a reclamar alto, dizendo que é contra as regras da guilda que aventureiros ataquem uns aos outros, e que vai reportar a Narena para tê-la expulsa. Ele ainda pergunta se todos viram o que ela fez. Curiosamente, parece que todos ali ficaram cegos de repente, no exato momento em que Narena socou Margaluz. Porém, o que todo mundo conseguiu ver claramente foi o fato de que Margaluz e Sibéria estavam discutindo vender Armia como escrava, e isso é crime grave. Cid, como autoridade, não pode ignorar uma violação tão cruel, então ele imediatamente declara que ambos estão presos sob acusação de tráfico humano. De volta à guilda, descobrimos que Cid é um aventureiro da família real e que tinha recebido relatórios sobre a segurança precária da cidade, especialmente devido a alguns aventureiros suspeitos. Ele foi enviado para investigar, e assim que chegou, deu de cara com as armações de Margaluz e Sibéria. A Lara então pergunta o que vai acontecer com os dois. Pelas regras da guilda, além de serem expulsos, eles vão enfrentar acusações de tráfico humano, o que no melhor dos cenários para eles pode significar uma vida inteira de prisão com trabalho forçado. Ao ouvir isso, Margaluz e Sibéria começam a entrar em desespero e imploram ao Cid que os poupe, dizendo que não podem passar o resto da vida na prisão. Eles estão tão patéticos que até ele começa a sentir um pouco de pena. Ele então pede para conversar com Cid em particular. Cid concorda e eles saem para ter essa conversa. O Cid, curioso, pergunta sobre o que o Ellie quer falar. Então ele explica que, apesar de Margaluz e Sibéria não serem as melhores pessoas do mundo, eles também já tiveram sonhos de serem aventureiros, assim como ele. Mas, em algum ponto, esses sonhos mudaram e se tornaram uma obsessão por fama e fortuna. O ponto do Ellie é que Margaluz e Sibéria nem sempre foram assim, e por mais que a maioria das pessoas já teria desistido deles, ele ainda quer dar uma chance para que possam redescobrir o bom lado de ser um aventureiro. Então, ele pede ao Cid para soltar a dupla com uma advertência dessa vez. Cid, sem entender como Ellie consegue ser tão perdoador, decide respeitar o pedido dele e libera os dois, mas com um aviso pesado. Se ele sequer ouvir um rumor sobre Margaluz e Sibéria causando problemas de novo, eles nunca mais verão a luz do dia. Margaluz e Sibéria captam a mensagem e saem em disparada para o mais longe possível de Cid. Assim que os dois somem no horizonte, Armia pergunta se foi realmente uma boa ideia deixar esses dois irem assim tão facilmente. Cid responde que, mesmo se eles fossem expulsos, isso não os tornaria pessoas melhores. Então, ele mesmo vai monitorar a dupla de agora em diante, para ver se eles tomam jeito ou não. Enquanto isso, Narena pede desculpas ao Ellie por ter forçado ele a se envolver nessa situação com Margaluz, mas Ellie diz que está tudo bem. Ele pode até nunca superar completamente o jeito como Margaluz e Sibéria o trataram quando faziam parte do mesmo grupo, mas agora ele se sente bem melhor sabendo que eles deixaram a cidade e ele não precisa mais se preocupar com eles. Mais tarde, naquele mesmo dia, Cid se encontra em particular com Lyra e revela o verdadeiro motivo de sua vinda à cidade. Ele foi enviado para monitorar Marmet porque um número estranhamente alto de monstros tem evoluído ali, e definitivamente tem alguma coisa suspeita por trás disso. Ele precisa resolver esse mistério e, para isso, quer a ajuda da Lyra formando uma nova equipe, assim como antes. Lyra até topa, mas com uma condição: Cid terá que permitir que Armia se junte ao grupo, já que ela precisa de um lugar para ficar. Cid concorda, e ainda acha ótimo porque mais membros significa que ele pode expandir sua vigilância, e tem um aventureiro em especial que ele quer ficar de olho. Inscreva-se no canal do Paizão aqui para mais recaps brabos como esse.